A entrevista de hoje é com ele, o analista político mais bonito e mais gato, mais moreno, mais cheiroso, mais gostoso do Brasil. E ele vem falar tudo sobre o segundo turno, o que aconteceu, deu tudo certo e o que esperar no Brasil para os próximos 4 anos. Vem pra cá, meu grande amigo Juliano Pedroso, o rei dos tapetes e dos menores preços. Seja bem-vindo! Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Zico. Grande Pedroso. Olha, eu vou mandar essa apresentação pra minha mãe sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Faz um recorte e manda pra mamãe. Mas com certeza, ela vai ser até que enfim alguém gosta de você tanto quanto eu. Eu. Te elogiou mais do que a própria mãe, hein? Exatamente. Juliano, seja muito bem-vindo. Ontem nós tivemos um domingo também bem tenso, né? Resultado aí de eleição. Tivemos o nosso ganhador, o nosso vencedor. Lula é o próximo presidente para 2023. E como que você enxerga esse cenário? Com os olhos. Olha, Ju, primeiro quero agradecer o convite. Adoro estar aqui no Boa, adoro, né? A audiência maravilhosa, clima ótimo. E assim, a gente tem que analisar de fato o que o Lula pretende fazer. A gente enxergou que o resultado das urnas, apesar, né, da vitória, diferente do que muita gente apostava, que seria uma eleição muito, né, com uma margem maior, ela foi absolutamente dividida. Então o país ele sai fraturado das eleições. Cabe àqueles que perderam as eleições e àqueles que ganharam as eleições tentar reduzir essa divisão, porque realmente o resultado foi muito apertado. A gente não via uma eleição tão disputada. Essa foi a eleição mais disputada desde a redemocratização. Então a anterior foi a de 2014, que acabou culminando no impeachment da Dilma. Então agora cabe ao Lula não tomar decisões erradas como a Dilma tomou naquele pós-eleição. Então, pedir muito, daí. Olha, a situação está bastante complexa. Eu acho que assim, a gente tem que esperar primeiro a ressaca eleitoral, né, de quem está triste, de quem está feliz passar, pra gente entender de fato o que os atores políticos farão. Olha, só a gente olhar também, né, isso não tem nada de comparando regiões, mas se você olhar, o Lula venceu. A única região em que ele majoritariamente venceu foi no Nordeste. Sim. Então, assim, isso já dá um sinal do desafio que o Lula terá de recompor isso, de recompor com os governadores, recompor com o Congresso. Ele perdeu em 16 estados e ganhou em 11, é isso, mano? Olha, eu não vou lembrar de cabeça, a minha impressão era que foram 13 e 14, tá? 13 e 14, eu preciso olhar melhor. Se você está trazendo outros números, eu posso estar equivocado até por conta daquela diferença, mas a última vez que eu olhei estava 13 e 14. 14 Bolsonaro, 13 pro Lula, né? Simbolicamente, inclusive, o número dele. É que Minas praticamente foi um empate, né? Praticamente foi um empate, mas ela representa a margem de... A margem de erro, a margem de diferença do que foi no Brasil, né? Minas espelhou de fato o que aconteceu no Brasil, essa diferença da margem. Tem alma viva. Tem alma viva aí. Você viu o obsessor mexendo aqui? Eu só ouvi o barulhinho. Tem alma viva. É obsessor. Mas assim, então esse será um processo muito, muito desafiador. O que me alegra, em certa medida, se a gente lembrar, recuperar, tá gravado, que a gente conversou na nossa última edição, a gente acertou o prognóstico, né? Foi uma eleição que foi definida muito pela rejeição, foi definida também pelo comparecimento. A gente teve um comparecimento altíssimo no segundo turno. Você sabe dizer quanto que foi as abstenções no segundo turno? As abstenções foi 20,5 e alguma coisa. Não vou lembrar o segundo dígito. Boa, no primeiro, menor que o primeiro. Menor que o primeiro. No primeiro turno foi né? 20,9 e alguma coisa. Mas você também teve uma estabilidade nos votos brancos e nulos, que também costumam aumentar no segundo turno, e ele se manteve estável em relação ao primeiro. Ou seja, a margem de pessoas que compareceu de fato e votou foi maior. Tanto é que o Bolsonaro bateu recorde de votos de um segundo, né, contendente, de quem perdeu a eleição, 58 milhões de votos, praticamente o que ele fez na eleição passada quando ele ganhou, tá? E o Lula fez o maior número de votos já alcançado no segundo turno, que é 60 milhões de votos. Então, assim, é uma eleição de recordes, vamos dizer assim. Então, pro povo que gosta do Bolsonaro, o branco e nulo, no caso, foi o Pedro Henrique do Atlético. Eles que fizeram a cagada, então. Isso, e assim, se você olha friamente... A analogia do Zico Lamour. Se a gente olha friamente, Zico, na verdade, o próprio Lula, se você comparar assim, a quantidade de pessoas que não escolheu o Lula, que votou branco e nulo, não compareceu e tudo mais, é maior do que aqueles que escolheram. Então, na verdade, assim, o não comparecimento ainda é determinante. Se você fala 20% dos eleitores não compareceram, é muita gente. Olha só, a gente tá falando de uma eleição que não teve uma diferença de 2 pontos percentuais. Se 10% desses que não foram votar tivessem ido, eles poderiam alterar o resultado. Porque a diferença foi muito pequena, né? Muito, muito pequena. Muito pequena, 2 milhões de votos, Ju. 2 milhões e 100 de votos. A região de Curitiba, mais ou menos? Não. A região metropolitana, sim. Isso, sim. Curitiba e região metropolitana, sim. O que é muito pouco. O que sim. é muito pouco. Então,
realmente qualquer ação política que tivesse diferente, talvez em alguns momentos a gente falou do Roberto Jefferson ou do que a Zambelli fez no sábado e tudo mais, essas pequenas ações elas podem ter contribuído até de alguma forma a reduzir as chances de uma eventual virada, né? O clima de virada, a gente falava aqui, de novo, né? A gente teve a oportunidade de conversar aqui, que a eleição estava muito apertada, diferente do que os institutos mostravam. Falei aqui na nossa última estadia aqui, que realmente a eleição estava afunilada. E é isso que aconteceu. Então, agora, o prognóstico é o seguinte: o Lula vai encontrar um país muito diferente daquele que ele encontrou em 2002. O Congresso é diferente, é majoritariamente de centro-direita. Exatamente. Ele vai ter um trabalho maior lá dentro, né? Enorme, Ju, enorme. Você pega o seguinte, você pega o Congresso que ele pegou lá atrás, não tinha orçamento secreto, não tinha emenda impositiva e tinha uma composição de centro e centro-esquerda maior do que você tem hoje de centro-direita e centro ali. Então você a democracia, isso é ótimo, né? Com certeza. Agora, a gente também não pode se iludir. Muitos desses que hoje se colocam como pró-Bolsonaro não chegam no Natal, e eu brincava hoje com o Mário que não chegam nem no finados. Já tem gente acosteando o muro, assim, falando assim, olha, veja bem, eu tava com o Bolsonaro, mas sempre achei o Lula bonito. Já tem gente mandando recado. Imagino que sim. Ligando. E o Lula é muito bom da articulação também, né? Não, e o seguinte, os caras se entregam fácil também, né? Os caras não precisam nem de um drink. Eles vão pelo lado que tá mais forte pra eles ali, né? Eles precisam fazer, caneta. né? Tem a vantagem. Com quem tem a caneta, Então é o seguinte, você não precisa nem de um drink, entendeu? O cara já tá ali à disposição, não precisa nem de... Eu queria te fazer duas perguntas, Pedro. A primeira é com relação... Os tapetes. Não tem promoção. A primeira é com relação ao que você espera desse governo Lula, porque no primeiro discurso dele ontem já, como vencedor, já ao lado dele estava o nosso querido José Guimarães, que é o famoso deputado do cuecão, né? E... Aí eu assim, me bate um pouco de revolta, assim, foi sabe? inocentado. Você tá, assim, o cara tá com 100 mil na cueca e 200 mil na mala, não tem nada a ver. A pessoa carrega o dinheiro dela onde ela quer. E aí, no primeiro discurso desse presidente eleito, tá essa figura ao lado dele já. E a segunda, já engatilhando, por exemplo, assim, a gente teve uma diferença de voto. No VIF. Exatamente. Você devia estar no pingo no VIF. A gente teve uma diferença de voto mínima, como você mesmo disse agora. E aí, há pouco tempo atrás, teve algumas denúncias de algum partido falando sobre compra de votos. Ontem mesmo teve algumas denúncias disso, teve as questões das propagandas de rádio. Então, assim, fica aquele clima de será que a eleição foi honesta, vamos dizer assim? E aí eu me pergunto assim, será que se a gente tivesse realmente lá atrás aprovado aquele voto auditável e deixando bem claro que não era o voto de papel, é o voto na urna eletrônica, onde sairia o documento em quem você votou e ele caía em outra uma, o voto auditável. Se a gente tivesse esse voto auditável agora, não seria melhor para ter mais clareza nessa eleição, já que a gente teve uma margem tão pequena de votos? Olha só, diferença de um para outro? Olha só, Ju, só pergunta fácil. Depois que eu terminar, eles vão me dar uma vaga de diplomata, que isso aqui tá pior que concurso da CESP e da UNB, entendeu? Deus do céu. Só pergunta fácil. Não, mas assim, como vai ser o futuro governo? O que aconteceu? Mas tô brincando, mas assim, vamos responder. É que você, Pedroso, é o cara mas certo. O Pedroso sabe. Entendeu? Você é a nossa referência, cara. Você é o cara que eu levanto 7 horas da manhã pra ouvir. Bondade de vocês são gente boa demais. Mas ninguém manda vinho pra mim, impressionante, entendeu? Toda gente boa, mas na hora de dividir o vinho, enfim. Mas agora ele tá chateado por causa do vinho. Não, cara. Amargo. Pedroso, eu divido putos com você ali. Pode deixar. Obrigado. Mas assim, agora respondendo. Mas quando eu era solteiro, eu dividia a puta. Cadê o sininho? Mas assim, respondendo a primeira pergunta, né? Respondendo a primeira pergunta de forma muito assertiva. Primeiro assim, cada um tem o papagaio do pirata que merece, tá? Você ter o Zé Guimarães atrás, você passa um recado absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. O discurso do Lula foi um discurso absolutamente conciliador. Foi um discurso que foi escrito, quem acompanhou, né? A leitura, ele tava lendo o discurso. E ele conseguiu ler, né? Me admira muito. Não, assim, tô brincando. Ele colocou o óculos e conseguiu enxergar. Não foi. Ele foi um discurso escrito pelos assessores, ele passou por todos os temas importantes e deu alguns recados. Sim. Mas eu sempre digo, quando eu faço análise política, que a gente tem que entender. Uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é o que a pessoa faz.
Sim. A composição daquele palanque ali ia absolutamente ao contrário do que ele falava. Ele falava em frente ampla, em ampliação, em um grupo mais representativo, e você percebia ali que você tinha figuras históricas do PT predominando ali. Os mesmos. Você percebia que o vice, o Alckmin, estava numa posição secundária. Você percebia que a Simone Tebet também, mesmo que ele tenha feito referência a ela não constava ali ao lado dele. Vergonha, certo? Então, assim, veja, mais do que vergonha é o seguinte, a minha preocupação é quem ele não teve vergonha de colocar nesse palanque. Exato. Que ele não teve vergonha. Se você começar a citar a ficha corrida das pessoas que estavam ali, você se assusta. De citados na delação da Odebrecht, você tinha pelo menos 4. Sim. Pelo menos 4. Amante. Então, veja, eu não vou entrar nesses méritos até porque ela processa o povo. Mas assim, então, o que eu espero, respondendo a tua pergunta, eu espero que o que ele fez no discurso, ele cumpra. Amém. Tá? A minha expectativa é que ele cumpra, Amém. tá? Principalmente do discurso do hotel. Até porque, assim, nós realmente precisamos de uma conciliação nacional, tá? Então, aquilo que eu falei agora há pouco sobre quem venceu, saber vencer, e quem perdeu, saber perder, é fundamental. Então, assim, o Lula falou, olha, primeiro assim, eles não ganhariam a eleição sem a frente ampla, tá? Se a Simone Tebet não tivesse entrado, se o Ciro Gomes não tivesse ido pro apartamento dele em Fortaleza e ficado quietinho, não ganhavam. É só olhar a margem, foi muito apertada. Então, o governo, ele precisa representar isso. Quando a Dilma perdeu ali o mandato pelo impeachment, foi porque ela prometeu uma coisa na campanha e fez outra durante o mandato. Completamente diferente. Então o Lula é o seguinte, ele se elegeu falando em frente ampla. Se ele não entregar frente ampla, o Congresso atual vai dar uma resposta a contento e a sociedade também. Porque até as pessoas que votaram nele, tem as que não votaram e as que votaram. Então a gente começa por aí. Tua segunda pergunta com relação ao voto auditável. Assim, eu acho que poderia, eu sou uma pessoa que defende a possibilidade do voto auditável. Talvez nesse caso, poderia dar confusão, uma margem tão pequena, você ia abrir a possibilidade de processos em cada canto do Brasil, porque assim, como a gente falou, é uma margem muito, muito, muito estreita. Muito estreita. O que a gente precisa entender e todo mundo acreditar é o seguinte, as eleições agora de 2022 foram uma das eleições mais sujas, mais feias, mais tensas que a gente acompanhou. Concordo. Toda a caixa de Pandora foi aberta, todo tipo de monstro, de coisa feia apareceu. Nojeira, A gente falou de pedofilia, necrofilia, a gente falou de canibalismo. Meu Deus do céu, esse foi o tema da campanha. Então assim, a gente precisa achar um jeito de colocar o gênio de volta dentro da lâmpada. Porque se isso não acontecer, o Brasil não sobrevive, pelo menos não harmonicamente. Então, assim, nesse caso eu não acho que a urna seria a solução para esse problema. O que eu acho que seria a solução para esse problema seriam os candidatos teriam um regramento melhor sobre a compostura que eles assumem. E tem um outro ministro, né? Olha, assim, o ministro errou. Quando você fala as pessoas, o que as pessoas entendem? Eu acho que nem quem ganhou a eleição, nem o PT considera que a eleição foi limpa, porque eles o Bolsonaro ligou a máquina federal, fez de tudo, comprou voto, meu Deus do céu. O pessoal do Bolsonaro que perdeu fala, olha, o juiz interferiu, censurou, fez isso, fez aquilo. Ou seja, todo mundo tá reclamando do juiz, todo mundo tá reclamando do que foi feito. Então quando isso acontece... Igual Atlético, mesma coisa, só reclama do juiz. Não, é igual quando tem jogo do Corinthians e do Flamengo, né? Os dois reclamam do juiz e o juiz tentou ajudar os dois. Então, assim, é igual Corinthians e Flamengo. Não é. Aí, nesse caso, não compara com o Atlético, tadinho do Atlético, foi operado. Mas foi operado. Olha o Bolsonaro falando. Foi operado. Mas, assim, sobre a eleição, então... Fernandinho, eu acho que é isso, assim, sabe? Você não tem... Eu não acho que a solução seria as urnas auditáveis. Eu acho que a solução agora, de verdade, tem que ser institucional. É alugar o Brasil. Opa, Raul Seixas falar. Dependendo da região, dá problema. Mas, assim, o que a gente precisaria concretamente é os parlamentares agora. Os parlamentares, senadores. Porque o Lula vai indicar 2 ministros pro Supremo. Querido, ele indica, mas quem aprova na sabatina é o Senado. Exatamente. Que hoje é maioria de outro lado, né? É maioria de outro lado, mas eles têm que ser ativos, né? Exatamente, não adianta só estar lá. Tem que ser ativo e também a população vai ficar em cima, né, agora. Tem que ficar em cima. O Morão da Massa tá lá agora. Se for do Rio Grande, é ativo e passivo. Tem que ser. Maldade, Zica, maldade. Ainda maldade. Te amo, Zica. Maldade. O cara é gente boa pra caramba. É bom, competente. Mas assim... Volta ao foco aqui, vamos lá. Não, isso, enfim. Mas eles têm que ser ativos, porque muitas vezes não adianta nada a pessoa ser contra e tudo mais e fica ali absolutamente assistindo a banda passar.
Entendeu? Então as pessoas têm que, de fato, cobrar. Tem que cobrar os senadores, tem que cobrar os deputados, porque, querendo ou não, eles têm uma legitimidade tanto ou maior do que o próprio presidente. Então eles precisam fazer o seu papel. Agora é o seguinte, eles têm que lembrar dos interesses da população e não dos interesses deles. E isso é uma coisa que pra mim tá melhorando, tá? A população tá acompanhando mais os deputados. Você olha lá, as pessoas reclamaram do quanto que cada um gastou lá do fundo partidário, teve essa crise, concordo. como que votou nisso, como votou naquilo. Então as pessoas, elas estão aprendendo cada vez mais a acompanhar a política. Então, isso é real. Em todas as idades também, né? A gente vê isso agora. Exato. Tá todo mundo acompanhando mesmo. Então, o que a gente precisa passar é assim, é sair do clima de partida de futebol, de tribo, mantém o lado positivo da educação democrática, de saber o que os caras estão fazendo e tentar discutir em um nível melhor. Mas aí eu sei que é um pouco de sonho. Mas assim, é a esperança que acalenta o meu coração. Eu acho que até, de repente, às vezes, pessoas que me conhecem fora podem até ficar chateadas comigo. Mas em 2018, quando o Bolsonaro se elegeu, havia um discurso da direita que era assim, vocês não podem torcer pro avião cair porque é o mesmo piloto. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Só que agora se inverte, né? Agora o piloto é outro. E aí, eu tenho minha posição bem definida, acho que todo mundo já percebeu. Não, é verdade, é verdade. Vota no Ciro, a gente sabe disso. É lógico, voto, na verdade, é o padre, né? Eu voto no Kelmo. Mas eu acho que assim, cabe a nós agora ficar ligado, como você disse, cobrar os nossos deputados, cobrar os nossos senadores para que o país vá bem. E a gente, infelizmente, tem que torcer, não infelizmente, a gente felizmente tem que torcer para isso, para o país ir bem e cobrar quem tem que ser cobrado. E respeitar o que as urnas falaram. Exatamente. Tá? Porque assim, é a democracia, né? Vamos lá. O pessoal do PT falava, vamos ganhar lindamente no primeiro turno. Quebraram a cara. Vai ter uma onda petista e vamos ganhar bem no segundo turno. Quebraram a cara. Então assim, o que tá muito explícito é o seguinte, as pessoas votaram, tamparam o nariz e votaram em um ou votaram em outro. Cabe agora, esses que receberam os votos, fazer um ajuste, porque se continuar desse jeito, o Lula não termina o mandato. Porque alguém que se elege com 50 e poucos %, ali com a calça na mão, sim, se ele não conseguir manter parte do seu eleitorado e conquistar aquelas pessoas que não votaram nele, ele não termina, porque político é apoio popular. Vamos lá, a Dilma teve crime, teve pedalada, mas se ela tivesse apoio popular, se segurava. Sim. Se a economia tivesse bem, se segurava. Não teria, né? Impeachment, não teria nada. Não teria. A gente tem que chamar as coisas pelo nome que tem. Exato. Entendeu? A Dilma fez crime, mas é o seguinte, metade dos presidentes que passaram fizeram coisas iguais ou piores do que a Dilma fez. Então assim, ela caiu porque ela não conseguiu se manter com o Congresso e não tinha apoio popular. Então, se o Lula ele vai ter uma dificuldade com o Congresso, com o Senado em especial, que é uma maioria que nasce, pelo menos, contrária a ele. Então, se ele perder apoio popular, a tendência de que ele dance é muito grande. E muito Pedroso, grande. Me diga uma coisa, com esse cenário, você acha que a grande sacada das eleições foi o Alckmin? Porque ele renasce de uma maneira que nós sabemos que pode terminar o mandato com o Alckmin presidente, nós sabemos disso. Olha, é engraçado ver o Alckmin. Eu vi teorias dessas. Agora, é engraçado ver o Alckmin, né? O Alckmin nunca pareceu tão feliz na vida dele. Sabe? Lula! Ele lá, assim, você vê o vídeo da apuração. Ele volta a cena do crime. Não, ele era até pesadão, né? Agora, assim, parece que é um picolé de chuchu com Nutella. Assim, ele tá feliz. Ele tá feliz. Ele nunca teve tão perto. Dá até vergonha, cara. Você acha que, eu fico constrangido por ele. Eu também. Se ele oferecer um drink pro Lula, você acha que o Lula deve tomar? Não deve, não né? Toma, né? Não toma. Não vai tomar. Apesar que Alckmin também dá certo. Alckmin. Mas, enfim. O seu doutor Alckmin chega assim, Lula, toma essa injeçãozinha aqui. Ele vai dizer, obrigado, companheiro, não quero. Quem que mandou Alckmin, né? Ele vai estar muito atento agora. Mas assim, Ele renasceu, né? Renasceu. Assim, primeiro a gente tem que lembrar, o Alckmin liderava as pesquisas de intenção de votos em São Paulo. Se ele tivesse ficado no PSDB, a chance dele ter sido eleito governador de São Paulo era altíssima. Ele fez uma aposta também, naquele momento, em aderir, mudar de partido, ir pro PSB, acreditou na sinalização do Lula e do PT que ele seria o vice. Eles mantiveram o compromisso que eles tinham feito com o Alckmin. E assim, ele tá muito feliz. Agora, eu tenho dúvida, eu faço análise política há muito tempo, o PT tem uma característica, eles são hegemonistas. Eu acredito que o espaço que o Alckmin terá dentro do governo não vai ser talvez o que ele espera. Vai ficar na dispensa. Já estão oferecendo para ele, segundo algumas apurações, o Ministério da Defesa. Ele não tem nada a ver com o Ministério da Defesa.
Nem goleiro foi, né? Nem goleiro foi, muito menos zagueiro, quem dirá volante. Consegue nem não trocar a volante. própria fralda. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer. Tem muita coisa pra 4 acontecer. aninhos aí de... 4 anos. Se eles tratarem o Alckmin como um vice decorativo, que aconteceu com Michel Temer, a chance dele se revoltar e aderir a eventuais forças golpistas no Congresso, ou seja, tá parecendo um mantra o que eu tô repetindo, mas é a pura verdade. Quem venceu tem que saber ser um bom vencedor, compartilhar a vitória, conseguir unir as pessoas, e quem perdeu vai ter que aprender a ser um bom perdedor, porque senão só vai desconstruir. A gente vê no discurso do Lula de campanha um certo ódio e de vingança, né? Ele falou muito que ele ia perseguir quem perseguiu ele, né? Você acha que nesse momento ele deve tentar fortalecer onde ele ganhou ou deve conquistar onde ele perdeu? Olha só, na verdade ele tem que fazer os dois, né? É aquela famosa frase de você consertar o avião com ele em voo. Não adianta nada ele abrir mão dos votos mais à esquerda, porque daí ele perde uma base muito fiel a ele. E ele também não vai conseguir governar só com essas pessoas. Se você pensa o seguinte, Zico, olha os principais estados. Elegeram governadores com uma visão contrária a ele. Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Você vai olhando Rio de Janeiro, Catarina. São Paulo. Santa Catarina, todos eles São Paulo, todos eles são grandes estados que elegeram governadores em situação oposta à do Lula. Então, assim, ele precisa fazer um movimento com esses governadores para justamente aproximar politicamente. E se você ainda olha momento político, você vai olhar. Eu citei aqui o Zema, citei o Ratinho Júnior, citei o Cláudio Castro. São governadores, o Eduardo Leite ali do Rio Grande do Sul, são governadores que já são reeleitos, que tiveram uma margem de votação mais ampla, uma proporção mais ampla do que o Lula teve. Então eles têm um momento político, inclusive, melhor. Cabe ao Lula estabelecer uma ponte com eles. Então, assim, volto a dizer, vai depender da postura. Se ele trouxer essa postura de vingança, de revanche, vai ser ruim porque vai afastar mais as pessoas. Então, assim, o que eu espero de novo é que o discurso se transforme em ações. O que ele fez de discurso transmitiu um sinal. As pessoas que estavam com ele no palanque transmitiam outro sinal. Então, assim, o que nos cabe agora é esperar a ressaca da vitória passar. Né, que cada um dos atores políticos agora conversem, negociem. O Arthur Lira já deu sinal, já deu tchauzinho, já falou, olha, a Câmara respeita aqui, vamos trabalhar com o presidente eleito. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a mesma coisa. Ou seja, as pessoas já estão se acosteando no alambrado, já estão querendo conversar. Costeando o muro. Isso. Eu vi hoje de manhã. O Brizola falava isso. Exato. Então, assim, vai depender de como as atitudes concretamente vão seguir. O que a gente espera é que as pessoas também estejam abertas a de alguma forma essa consolidação e essa união de volta. E eu quero pedir pros grupos de WhatsApp, quero muito pedir isso, não sei se você já passou por isso hoje, Pedroso, porque todos os grupos que eu estou hoje aparece a foto do Bolsonaro e aí embaixo, um videozinho, né? E aí embaixo assim, ó, vai vir o golpe. Aí você clica, é o gemidão. É o gemidão. Eu já caí umas 6 vezes mesmo hoje. esse vídeo. Recebendo na lista política do Grupo Rick, Geuliano Pedroso, aqui na hora boa do seu rádio. Ainda não. Viralizou esse vídeo mesmo. Eu não recebi, mas me mostraram. Cara, Eu não recebi. Ô Juliano, começaram as manifestações dos caminhoneiros, né? Saiu em tudo quanto é jornal hoje de manhã. Como que você enxerga isso? Vai continuar ou assim que o Bolsonaro se pronunciar, ele falando com os caminhoneiros, isso muda, estratégias, enfim? Eu acho que todo mundo tem o direito de estar revoltado. Todo mundo tem direito de estar revoltado, quem perdeu tem direito de estar revoltado, mas não tem o direito, Ju, e assim, é importante, tem alguns ouvintes que podem até ficar chateados comigo, mas ninguém tem o direito de cercear o direito de ir e vir das pessoas. Ninguém tem. Ninguém. Veja só, os caminhoneiros são uma categoria que eu respeito, apoio, acho que eles têm que lutar por melhorias da qualidade de trabalho deles. Agora, por uma questão de uma derrota política, você tentar constranger outras pessoas, você tentar, de uma certa forma, agredir, veja só, quantas pessoas precisavam se deslocar do Paraná para Santa Catarina, de lá para cá, precisavam fazer negócio, precisavam trabalhar, precisavam visitar a família, precisavam ir no médico e não conseguiram. Não é esse o caminho. Incendiar o país, tá? Aproveitando a tua analogia, né? Matar o piloto ou tentar derrubar o avião, não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, assim, o que eu espero de verdade, e assim, felizmente, o que me parece é que nenhum dos políticos, nenhum dos bolsonaristas ou nenhum das pessoas que estavam com o presidente ainda não se manifestou, pelo menos até a hora que eu entrei no ar não tinha se manifestado, em sinal nenhum. Mas os outros se manifestaram. Veja, o Tarcísio já reconheceu que vai precisar trabalhar com o governo federal. Outros nomes, assim,
falaram que não tem, é isso, as urnas falaram, e a gente nos cabe ouvir. Então quem perdeu, fica revoltado, fica triste, trabalha para a próxima eleição um voto diferente, conversa com as pessoas, cobra o seu deputado, cobra o seu senador, pressiona o seu governador. Esse é o caminho democrático. Esse é o caminho. Juliano Olha Pedroso aí. aqui na Hora Boa do seu Sabe rádio. muito, né? E você pode O melhor. acompanhar esse analista político maravilhoso todos os dias às 7 horas da manhã no Jornal da Manhã Paraná, não é mesmo, Juliano? Todos os dias, 7 horas da manhã, agora sem horário eleitoral para atrapalhar o nosso Jornal da Manhã. Serão todos absolutamente bem-vindos, liberados nos comentários. E agradeço sempre, Ju, é sempre muito prazer legal estar ter aqui no você Boa. aqui também. Olha, vocês são demais. Eu continuo mandando currículo para cá, o Fernandinho deve estar ouvindo. Fernandinho, poxa, pelo amor de Deus. Uma boa, hein? Eu vou mandar pro de manhã também. Quero Opa! participar lá de manhã. Olha aí. É isso aí, Juliano Pedroso Juliano na Hora Boa Pedroso. do seu Boa, Ju. rádio.